charged with 2 counts, 9. O que está acontecendo no caso desse indivíduo que atirou ou tentou se aproximar para atirar em Donald Trump, de acordo com o que estão dizendo? Vamos aos detalhes, mas antes vamos assistir com uma dublagem melhor. Ela é a promotora federal Jeanine Pirro, falando sobre Cole Allen, o atirador do jantar dos correspondentes da Casa Branca, um professor na Califórnia, 30 anos acusado por 2 acusações. Mas vamos ver com a própria voz dela o que ela diz. Neste momento, o acusado enfrenta 2 acusações. O primeiro sob o artigo 924-C por usar uma arma de fogo durante a prática de um crime violento. E o segundo sob o artigo 111 por agredir um agente federal usando uma arma perigosa. Como todos sabem, houve um indivíduo, um oficial do Serviço Secreto uniformizado, que foi baleado e, felizmente, ele está bem e ficará bem. Mas está claro, pelo que sabemos até agora, que essa pessoa tinha a intenção de causar tanto dano e prejuízo quanto fosse possível. E, felizmente, graças ao ponto de controle bem na frente do salão de baile, onde milhares de pessoas estavam reunidas para ouvir o presidente dos Estados Unidos, porque esse ponto de controle funcionou. Ninguém resultou herido quando quedou. Sabia para onde esse acusado estava indo. Mas também existe essa imagem de uma suposta câmera de segurança, na qual mostram, segundo o que dizem, o momento em que ele tenta passar pela segurança. Atenção, essa câmera, esse vídeo que tem surgido, está levemente melhorado com IA para ficar mais claro. Mas ao melhorá-lo, também há detalhes que podem mudar, porque o vídeo original tinha uma qualidade muito baixa. Vamos assistir ao vídeo, mas atenção. Este vídeo, caso alguém esteja dizendo que é 100% real bom, ele é real, mas está melhorado, insisto. E ao melhorá-lo, ele é modificado levemente. Então, bom, aí está o hotel. De acordo com o que foi relatado, lá no fundo a pessoa vem correndo. Este é Colin, o indivíduo que atirou, ele está correndo. Aí dá pra ver que na imagem, insisto, modificada, não dá pra ver a arma longa que supostamente ele estaria carregando, certo? Insisto, ao ser modificada, pode ser que nesta imagem não dê pra ver, ou que ele não esteja com uma arma longa e só esteja com uma pistola. Isso também precisa ser investigado, mas quero que vejam de novo desde que ele volta correndo. Observem como ele vem lá do fundo, certo? Ali nessa parte, certo? Mas esse policial do serviço secreto, possivelmente, certo? Essa pessoa que está aqui, certo? Ele já nesse momento já sacou a arma, certo? É impressionante como ele reage rápido. Ele mal vê e já sacou a arma. Vou voltar um pouquinho. Impressionante a velocidade. Agora sim, igual aos filmes de faroeste. Vejam só, mas enquanto isso, o outro também está correndo rapidíssimo. Então olha, enquanto ele saca, já era. Ali dá pra ver os pés dessa pessoa que está correndo. Ele faz um zigue-zague e cruza a linha de segurança, né? Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, certo? De um lado, outros do outro lado, certo? Então passou por várias pessoas que, olha, podemos dizer que reagiram rápido, sim, mas não o suficiente. Ou seja, a pessoa não deveria ter cruzado essa linha nem passado ali. Foi assim, são muitas pessoas, todas armadas. Ou seja, isso não deveria acontecer, mas enfim, continua acontecendo. As pessoas apontam para ele. E bom, evidentemente é aí que ele é detido. É algo, bom, tremendo. Quem é esse indivíduo? Vamos aos detalhes, porque ele até deixou um manifesto, não é? Alguns detalhes importantes foram revelados, que não tinham ficado claros no primeiro dia. Esta também é uma imagem. O momento em que ele está na ambulância sendo atendido, Colin Allen era um hóspede registrado no hotel Washington Hilton, confirmado por Jeffrey Carroll, chefe de polícia de corrente contínua. Ele não levou tiro, mas foi levado ao hospital para avaliação. Essa é a foto na ambulância, mas não tem ferimentos de bala. A casa dele na Califórnia está sendo revistada neste momento. E na verdade, vejam, já há imagens da casa de Colin. Esta é a casa dele na Califórnia, cercada por vizinhos e polícia. Todos os vizinhos estavam lá e provavelmente o reconheceram dizendo sim, o conhecemos, etc. Imaginem só.
Imaginem só morar nesse bairro. Bom, obviamente todo mundo falando sobre isso, né? Impressionante, olhem. Olhem, reparem nessa imagem. Prototype for a wheelchair emergency brake. The wheelchair brakes tend to lock the wheels, but don't actually lock the chair to the ground. The idea with this... Essa é a voz dele em uma aparição que ele fez na ABC News. Ele aparece, então, mostrando esse avanço que ele estava inventando, propondo um freio para cadeiras de rodas. É um programa que as universidades lá nos Estados Unidos têm, de altíssimo nível, no qual garantem que ele era a peça principal. Vamos lá, ele era uma pessoa de 30 anos, 21 anos, super preparado. Ele até era professor também, mas era surpreendente porque tinha uma carreira muito avançada e acabou sendo professor em uma escola. Bem mais jovem. Vamos dizer, não chama a atenção o fato porque uma pessoa tão preparada estava, vamos dizer, se encontrava nessa situação. Na verdade, na escola dele como professor, ele inventou um videogame para ensinar os alunos. Talvez fosse a vocação dele, né? Não sei. Mas o ponto é que era uma pessoa que, vamos dizer, no começo, ele não parecia apresentar problemas. Mas com o tempo começou a desenvolver uma obsessão contra Trump. A tal ponto, quero dizer, chegou a um nível doentio, até mesmo violento. Ele começou a comprar armas, começou a aprender a atirar, coisas já em outro nível, vamos dizer assim, né? E diante dessa situação, diante desse assunto, houve até familiares que avisaram as autoridades sobre isso. Para quê? Então, bom, revisar o caso por medo de que pudesse ser algo mais. Agora já se sabe que ele teria publicado um manifesto. Esse é o manifesto que Colin Allen publicou. Não é tanto que ele quisesse eliminar Donald Trump, mas o que ele dizia era que queria eliminar todos os políticos de alto escalão que pudesse. Não sei se ele conseguiria fazer algum mal a esses políticos, mas digamos que, para ele, isso estava certo. Ele diz, não estou disposto a permitir, diz ele, que um merda, não um pedófilo, desse estuprador, traidor, suje ainda mais, suje minhas mãos com seus crimes. Ou seja, ele o acusa e diz que se sentia responsável pelas ações desse personagem Donald Trump. E diante disso, ele toma essa decisão tremenda, evidentemente, porque agora se sabe que até o próprio irmão de Allen já havia alertado. As autoridades, a questão é que o manifesto afirma que ele queria atacar funcionários da administração de Trump. Os investigadores também encontraram uma extensa retórica anti-Trump e anticristã em suas contas de redes sociais. Segundo informações do irmão de Allen, ele alertou o departamento de polícia em New London depois de receber um suposto manifesto antes do incidente. O Serviço Secreto dos Estados Unidos e o Departamento de Polícia do Condado de Montgomery entrevistaram posteriormente a irmã de Allen, por exemplo, Adriana Allen, em sua casa de família em Rockville. Ela disse que seu irmão frequentemente fazia declarações radicais e falava sobre fazer algo para consertar o mundo de hoje. Ela confirmou que ele comprou 2 pistolas e uma espingarda na Cap Tactical Firearms e as guardou na casa dos pais sem o consentimento deles. Ele treinava regularmente com essas armas de fogo em campos de tiro. Foi relatado que ele estava ligado a um grupo chamado The White Awakes. De acordo com o que foi relatado, bem, tudo isso está sendo investigado, evidentemente, porque querem ver se não há mais pessoas que possam estar pensando em fazer o mesmo. Essa pessoa, de acordo com o que foi relatado, esse agressor, bem, vamos à próxima reação. Obrigado, senhora prefeita. Mais uma vez, sou Jeff Carroll, chefe interino da polícia do Departamento de Polícia Metropolitana. Esta tarde e esta noite, membros do Serviço Secreto dos Estados Unidos e do Departamento de Polícia Metropolitana estiveram aqui no Hotel Washington realizando uma inspeção do local para o centro de correspondência. Como mencionou a prefeita, por volta das 20h36 desta noite, um indivíduo avançou contra um ponto de controle do Serviço Secreto dos Estados Unidos aqui na área. No saguão do hotel, ele estava armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas. Enquanto ele corria por esse ponto de controle, membros das forças de segurança do Serviço Secreto dos Estados Unidos interceptaram esse indivíduo. Esta é uma investigação muito preliminar neste momento.
Sabemos que as forças de segurança trocaram tiros com o indivíduo. Sabemos que um oficial da divisão uniformizada do Serviço Secreto dos Estados Unidos foi atingido por um tiro em seu colete. Ele foi levado a um hospital para atendimento. Ele está de bom ânimo neste momento. O suspeito neste caso não foi atingido pelos disparos. No entanto, ele foi levado para um hospital local para ser avaliado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o ataque ocorreu durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca e que poderia ter um pano de fundo de ódio ao cristianismo, elevando, obviamente, de imediato, o nível político do caso. Segundo Trump, o suposto agressor deixou um manifesto com mensagens de forte hostilidade contra os cristãos, algo que poderia mudar completamente a narrativa do atentado de um ato isolado para terrorismo ideológico. O suspeito também foi identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, quem conseguiu se aproximar do perímetro do evento com uma pistola, facas e uma espingarda, supostamente gerou, obviamente, uma falha alarmante na segurança. A rápida reação do Serviço Secreto dos Estados Unidos, ou Serviço Secreto, não impediu que o agressor chegasse ao salão principal onde estavam Trump e outras figuras de alto escalão. Durante os disparos, foram vistas cenas de caos absoluto. Jornalistas e funcionários convidados inclusive se jogaram no chão e buscaram abrigo, debaixo das mesas enquanto agentes táticos agiam. Segundo relatos, houve várias críticas sobre por que estavam segurando os membros do gabinete de Trump. Deixavam as esposas para trás ou até as abandonava. Lado, ¿verdad? Bueno. Manifesto Cristão. Y por ahí ya hemos... A narrativa do atentado como ato de terrorismo. E assim ele aplica, ou seja, o protocolo diz que eles têm que proteger as figuras, ou seja, deixam de lado. Obviamente muitos, esse do gabinete dizem para eles quem. Durante cenas de caos absoluto, jornalistas procuraram. Deixando ali as esposas para trás, agora vamos mostrar uma imagem impressionante desse Kennedy, o secretário de saúde. O procurador-geral interino Todd Blanche confirmou que a investigação ainda está aberta por sinal, e que não existe uma conclusão oficial sobre a motivação, embora haja indícios de planejamento direcionado. O FBI já está analisando dispositivos eletrônicos, câmeras de segurança e todo o trajeto do agressor desde Los Angeles até Washington, o que sugere que houve uma preparação prévia. Trump também criticou duramente a família do suspeito, sugerindo que sabiam de seu estado mental ou tendências violentas e não agiram a tempo. Este caso reacende ainda mais a radicalização ideológica, mas também a questão da saúde mental e os discursos de ódio, especialmente em temas de alta volatilidade. Obviamente, isso faz com que tudo isso seja elevado a outros níveis, até mesmo situações muito graves, em que é preciso estar sempre atento aos entes queridos e familiares que, de repente, possam estar enfrentando algum problema mental, neste caso. Agora, supondo que seja exatamente a narrativa que estão dizendo, porque há coisas que estão nos contando e outras que ainda ficam como dúvidas, né? Evidentemente, para começar, como ele acessa o hotel normalmente? Quando acontece esse tipo de situação, eles verificam quem está no hotel e, se houver algum alerta, obviamente a pessoa é retirada do hotel. Se há suspeita, e nesse caso os próprios familiares, inclusive o irmão, já haviam alertado as autoridades, então vamos lá. Não, as autoridades não se comunicam bem. Claramente, esse caso também abre a possibilidade de que seja classificado como terrorismo doméstico e pode endurecer as leis de segurança nacional e a vigilância sobre grupos extremistas. O grupo ao qual ele aparentemente pertencia será analisado, mas ainda dizem que ele pode ser um lobo solitário. Vamos ficar atentos a isso, mas olhem, vamos para outro ponto. Enquanto continua a investigação do caso do atirador lá em Washington, D.C., também está sendo investigado o que acontece lá na Califórnia. A casa está cercada por bombeiros, inclusive polícia e ambulâncias. Tem de tudo caso algo aconteça, mas evidentemente o caso chama a atenção, assim como a casa de Colin Allen, um personagem que agora está evidentemente detido. A hipótese do lobo solitário continua avançando. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre essa suposta hipótese. A hipótese de que o Serviço Secreto dos Estados Unidos tentou cometer um magnicídio na Casa Branca. Isso ocorreu no tradicional jantar dos correspondentes,
um evento de alto perfil político e midiático com Trump e figuras-chave de sua administração presentes. O detido foi identificado como Colt Thomas Allen, que foi interceptado antes de chegar ao salão principal onde estava o mandatário. A principal hipótese do FBI e do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Serviço Secreto, assegura que a hipótese mais viável seria a do lobo solitário, ou seja, que teria agido sem uma estrutura criminosa por trás. No entanto, a investigação continuará aberta por um tempo enquanto houver suspeita de que ele possa ter sido induzido por algum outro grupo. A irmã do suspeito, Adriana Allen, teria sido a chave para reconstruir os movimentos, as compras de armas e o pensamento prévio ao atentado. O atacante teria aproveitado que passou a noite anterior sozinho, hospedado no Hotel Hilton, para depois se movimentar dentro do recinto e reduzir as suspeitas. Um dado que também gerou polêmica é que não havia detectores de metais instalados em todos os acessos, apenas em alguns. E isso gerou fortes críticas, e isso também está confirmado por repórteres que participaram do evento. Trump classificou esse indivíduo como um louco ou um lobo solitário, reforçando a narrativa de que poderia ser isso. Poderia ser simplesmente um indivíduo com algum problema, com alguma obsessão nesse sentido. A promotora, como vimos anteriormente, Janine Pirro, afirmou que o detido tinha a intenção de causar o maior dano possível. Além disso, ele não achava que conseguiria chegar até onde estivesse Trump, mas pelo menos queria causar esse dano. Um assunto realmente sério. Agora, outro assunto é o que diz o manifesto. Segundo o que relata o Serviço Secreto, eles conseguiram o manifesto completo desse personagem. O texto tem mais ou menos 1.100 palavras e foi enviado por Allen à sua família antes de viajar para Washington, explicando de forma detalhada seus motivos políticos e sua intenção de realizar o ataque. No manifesto, Allen acusa Donald Trump de ser um traidor e justifica sua ação como uma forma de enfrentar o que considera abusos políticos, deixando claro que a intenção era totalmente deliberada. O documento também expõe suas chamadas regras de engajamento, onde define quem eram os alvos e quem não eram, incluindo funcionários da administração de Trump, agentes de segurança e assistentes do evento. Allen teria entrado armado no Hotel Washington, local do evento. A irmã do acusado também confirmou que Allen praticava em campos de tiro e teria escondido as armas na casa dos pais antes da operação. Segundo o que foi relatado, ele teria ou teria tido vínculos ideológicos com grupos radicais como The White Awakes. Também estavam presentes Donald Trump, acompanhado de J.D. Vance e, obviamente, da primeira-dama Melania Trump. A reação ou a intenção, segundo a promotora, era o que eles sabem agora, que ele queria causar o maior dano possível no local. Era isso que ele tentava. Trump classificou isso não apenas como um problema de radicalização, mas como um tema em que todo mundo tem que ser contra esse tipo de violência. Outro assunto que também chama a atenção é a questão da religião, né? Ou seja, isso também gerou controvérsia. O presidente afirmou isso, mas depois de vários detalhes que surgiram sobre o perfil psicológico desse personagem e sobre como ele estava se comportando, parecia que ele tinha uma postura muito contrária, digamos, ao cristianismo clássico lá dos Estados Unidos. É um tema que terá que ser confirmado, afirmado mais adiante, mas evidentemente chama a atenção e também insisto, pois toda essa situação gera ainda mais debate. E a questão da segurança, né? Evidentemente isso vai ser importantíssimo para o futuro. Agora vejam, a outra pergunta que está sendo feita é sobre essa imagem, né? Ali com um cientista da computação da Califórnia, que já é um engenheiro treinado, por sinal, pelo Caltech, ou seja, elite da engenharia, digamos assim, né? Hein? Para estar lá, você tem que ter pontuação perfeita no SAT e só assim você consegue entrar, nada mais. É o melhor do melhor. Um cara que tinha uma grande capacidade, que poderia ter conquistado muitas coisas positivas e, no fim das contas, provavelmente vai acabar passando a vida toda na cadeia, né? É um tema realmente pesado, né? Então a mídia divulga o momento em que ele se formou, né? Eles estão publicando isso agora mesmo, mostra esse momento,
e o momento em que ele já está sendo detido, muito jovem. Obviamente é um tema pesado, o mais louco de tudo. Vou te dizer uma coisa que realmente é surpreendente, né? Este engenheiro. Ele estaria trabalhando no mesmo laboratório onde esses cientistas têm desaparecido. Vocês se lembram daqueles cientistas que, bom, se tem falado do JPL? Do prestigiado laboratório de propulsão a jato da NASA? Bom, ele também esteve lá. Ele foi estudante pesquisador de laboratório do JPL. Vamos, ele tinha nível científico em informática, tinha um mestrado avançado no Caltech, vamos? Isso é estranho, ou ele já tinha uma história, certo? Se algo tivesse acontecido com ele, eu diria que era só mais um cientista desaparecido. Imaginem só, confirmado, aliás, pelo Caltech, né? De que ele realmente se formou, que ele saiu de lá, né? Um tema que chama a atenção e que me parece importante e que bom que aconteceu é que Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, reagiu ao tiroteio e afirmou que a violência não é o caminho. Me parece que é uma demonstração de solidariedade ao presidente, seja quem for, né? Mas isso deve ser feito, especialmente com vizinhos. Não, porque senão, de repente, surgem ruídos de certos interesses para gerar ainda mais tensão. Além disso, bom, pegam bastante no pé do Trump. A presidenta Cláudia Sheinbaum reagiu ao incidente ocorrido em Washington e pediu o repúdio à violência como forma de resolução, dizendo que há uma mensagem dupla muito interessante, o que acho ainda mais interessante. Bom, foi uma das primeiras reações que vi em nível internacional, por sinal, o que também acho interessante. Ela disse que bom que o presidente Trump e sua esposa estão bem após os acontecimentos recentes. Enviamos nosso respeito. A violência nunca deve ser o caminho. Foi o que a mandatária escreveu em sua conta no X. Mensagem importante diante das controvérsias recentes sobre a CIA e outros temas. De repente, pode parecer ou aparentar insensibilidade por parte do governo do México na forma como reagiu ao tema da CIA e como isso foi interpretado lá pela Carol Levitt. O fato de que ela reaja dessa maneira, de forma rápida, me parece muito importante quando se trata de relações exteriores. Acho que o erro do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, mas até mesmo indo até o Fox, são reações lentas. Quando esses eventos acontecem, as reações costumam ser muito lentas ou nem a reação, e parece insensibilidade. Isso vem dos presidentes, mas ao contrário. Quando acontecem eventos aqui, e você vê como países, incluindo os Estados Unidos, o próprio Trump e outros presidentes, costumam reagir mais ou menos rápido diante de circunstâncias ou problemas que acontecem no México. Então, me parece que o México deve reagir assim, e depois comecei a perceber também que outros presidentes reagem mais ou menos de forma parecida, né? No fim, contra esse tipo de violência. Vamos mudar de assunto e daqui a pouco voltamos. Obrigado pelos comentários, superchat, assinaturas e por apoiar o canal. Inscrevam-se se ainda não fizeram isso, vocês já sabem como fazer. Ativem o sininho, assistam a todos os vídeos, assim vocês recebem os avisos todos os dias. Atualizamos tudo ao vivo e à noite conversamos bastante, Astrid e eu com vocês. Muito obrigado, fiquem bem, até logo.